Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Muito bom ter você e a tua família conosco nesse tempo de celebração a Deus, na comemoração dos 35 anos da igreja. Na verdade, é amanhã, dia 17, que a nossa igreja completa 35 anos e nós temos louvado a Deus pela vida dos irmãos e cada família que tem estado aqui conosco, celebrando sempre ao Senhor, proclamando o nome do Senhor a todas as pessoas. E nesta noite nós estamos muito felizes porque podemos ter esse tempo de celebração. E queremos começar esse tempo falando com o nosso Deus, agradecendo a Ele por Ele nos dar essa oportunidade. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mesmo, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas e elas duram para sempre. Assim nos diz a tua palavra. Por isso nós exaltamos ao teu nome e te glorificamos, porque nesta noite nós podemos, como igreja, estarmos reunidos para conhecermos mais do Senhor e juntamente com os nossos irmãos celebrarmos os 35 anos que o Senhor tem concedido a esta comunidade. Muito obrigado, fala ao nosso coração, é o que pedimos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Crianças, vamos lá pegar os papéis para a gente fazer o nosso desenho de hoje? Então hoje vocês vão fazer um desenho muito especial, pensando no aniversário da igreja, 35 anos da igreja. Então você vai pegar a folha, você pode colocar a folha aí deitada, num canto você vai desenhar um número de pessoas, algumas pessoas, pode ser a tua família, por exemplo, alguém adulto, papai, mamãe, outras crianças, faz aí um grupo de pessoas no canto da folha. No meio da folha você vai desenhar uma Bíblia. Então você vai desenhar um livro que vai representar uma Bíblia. E no outro canto da folha você vai representar ou vai desenhar um bolo, tá bom? Então, numa parte da folha, pessoas, no meio da folha, uma Bíblia e no canto você vai desenhar um bolo, tá bom? Por que esse desenho? A ideia do desenho de hoje, que vocês vão desenhar e depois vão mandar para o grupo do WhatsApp da igreja, é o seguinte: as pessoas é a igreja, ou as pessoas são a igreja, tá bom? A gente sabe que a igreja não é esse prédio aqui onde eu estou e aonde vocês costumam vir. Igrejas são pessoas, sou eu, é você. Tá bom? Então você vai desenhar essas pessoas representando a igreja, representando a nossa comunidade, que é esse grupo de pessoas. Por que a Bíblia? Porque a igreja deve seguir sempre a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra para a gente andar certinho de acordo com aquilo que Deus quer para nós, tá bom? Então as pessoas seguindo a Bíblia e o bolo. O bolo é por causa do aniversário da igreja, os 35 anos. Aí se você ficar com vontade de comer bolo, aí você fala com a mamãe, com o papai, para eles fazerem um bolo aí, e aí vocês depois do culto poderem comer, ou quem sabe amanhã cedo, se não der para fazer hoje, tá bom? Então papai e mamãe providenciem o bolo para que as nossas crianças possam comer, tá bom? Então vai fazendo o desenho aí, e enquanto vocês estão fazendo o desenho, o nosso pastor Márcio, aqui da Igreja Presbiteriana, nosso companheiro de ministério na cidade, alguém que tem sido bênção nas nossas vidas, vai estar compartilhando a palavra de Deus conosco nesta noite, em comemoração aos 35 anos de nossa igreja. Então eu quero convidar o pastor Márcio para estar trazendo a palavra nesta noite. Que Deus possa abençoar, pastor, a sua vida. Boa noite, queridos. Prazer estar com vocês nessa data tão especial dos 35 anos de existência dessa igreja aqui na cidade de Bebedouro. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pelo cuidado de Deus com essa igreja. Agradecemos ao convite que o pastor Luiz nos fez, pelo privilégio de estarmos nesse dia com vocês. Rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida desta igreja, que muito mais vocês possam fazer para a glória de Deus aqui nessa cidade, tá bom? Estou muito honrado com esse convite, poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês na noite de hoje. Mas eu quero dizer para as crianças que se rolar bolo aí na sua casa, pode mandar um pedaço para mim que eu aceito, tá bom? Só para a gente comemorar junto esse aniversário aí, ok, queridos? Muito bem. Nesse dia tão especial aqui de celebração, eu quero compartilhar com vocês
alguma coisa da palavra de Deus que é tão importante para a existência da igreja e para a nossa vida como discípulos de Jesus. Nós que cremos em Jesus Cristo, somos discípulos de Jesus Cristo, precisamos estar sempre atentos. E a palavra de Deus vai dizer no Apocalipse por diversas vezes uma expressão que é repetida, dizendo assim: a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero te desafiar nessa noite a prestar um pouquinho de atenção naquilo que o Senhor fala conosco, que o Espírito diz à sua igreja, ou seja, o que o Espírito diz a nós como igreja do Senhor Jesus. Creio que esse é um grande desafio para nós, né? Ouvirmos a voz de Deus num tempo em que temos tantas vozes ecoando por aí, né, com conceitos, com propostas, com supostos evangelhos falsificados, deturpando e confundindo muito a ideia daqueles que estão ouvindo, com valores e conceitos tão distantes do verdadeiro cristianismo, da verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nesse tempo, é um desafio nós ouvirmos claramente a voz do nosso Deus, conseguimos discernir a voz do nosso Deus. E para a nossa reflexão, nós vamos pensar um pouquinho naquilo que o Senhor fala para a sua igreja. E nas 7 cartas escritas e registradas no Apocalipse, nós percebemos que o Senhor ele fala às suas igrejas, né? Nós temos ali 7 cartas registradas, e nessas 7 cartas o Senhor da igreja traz elogios, traz também advertências à sua igreja, mas traz também palavras de encorajamento e desafios para as suas igrejas. Nós vamos conversar um pouquinho, ou compartilhar um pouquinho a respeito de uma delas. Agora, essas palavras que estão ali no Apocalipse, elas são totalmente aplicáveis para a nossa vida hoje, para a realidade da igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. E muitas vezes nós até nos identificamos com a condição daqueles irmãos daquelas igrejas, as situações que eles enfrentavam ali. E a carta que eu quero compartilhar com você hoje não é diferente disso. Nós podemos até nos identificar com algumas questões. Mas se nós observarmos nessas cartas, em apenas 2 cartas, o Senhor faz somente elogios à igreja. E essas cartas ou essas igrejas são Esmirna e Filadélfia. E é sobre Filadélfia que eu quero compartilhar com você na noite de hoje. E para isso, eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, para que você possa então acompanhar a leitura aí da sua casa. Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ainda orar mais uma vez? Senhor Deus, a tua palavra foi lida nesta hora, e nós queremos clamar ao Senhor, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que nos instrua por meio da sua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz para nos guiar, para nos conduzir, para nos exortar, para nos animar e nos fortalecer. Seja conosco nessa hora de reflexão, Pai, nessa data tão especial na vida dessa igreja, que possamos refletir sobre o relacionamento do Senhor
com a tua igreja. Fala conosco nessa hora, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, Jesus diz então aqui a essa igreja, a igreja de Filadélfia: aos olhos do mundo você é fraca, mas aos meus olhos você é fiel, e por isso eu coloquei diante de você uma porta aberta. Essa é uma palavra de incentivo, mas também uma palavra muito desafiadora para a vida daquela igreja. Mas antes de nós entendermos o que Jesus está dizendo a essa igreja, ou qual a aplicação daquilo que Jesus está dizendo a essa igreja, eu quero compartilhar com você um pouquinho a respeito da cidade de Filadélfia, que vai nos ajudar a compreender melhor o ensinamento ou a palavra que veio para essa igreja nesse momento. A cidade de Filadélfia, ela era a mais nova dessas 7 cidades mencionadas aqui nas cartas no Apocalipse. Ela foi fundada por Átalo, com colonos que vieram de Pérgamo por volta de 159, 158 a.C. Uma curiosidade a respeito do nome de Filadélfia é que Filadélfia significa amor de irmão. Uma dedicação que foi feita pelo seu fundador ao seu irmão, como uma expressão de amor pelo seu irmão ali. Filadélfia também era uma importante cidade, porque ela ficava numa localização muito interessante, que era a Rota do Correio Imperial. E ela era então por isso chamada de a Porta do Oriente. Era uma cidade por si só, então, importante, né, cheia de oportunidades. E é interessante também observar o que Jesus vai dizer a essa cidade, ou a essa igreja que está nessa cidade, porque Jesus conhece tanto a cidade quanto a igreja. E ele vai trazer uma palavra muito especial à vida deles. Jesus usa uma linguagem que eles conhecem muito bem, que o povo conhece muito bem, e eu quero te chamar a observar um pouquinho sobre o que Jesus fala com essa igreja. Jesus usa, então, um aspecto cultural dali para entregar uma mensagem a eles. Átalo, o fundador da cidade, ele havia fundado essa cidade para ser a embaixadora da cultura grega na Ásia, para ser uma espécie de agência missionária da cultura grega ali naquela região. Por isso, chamada de a Porta do Oriente. E qual é o desafio que vem, então, para essa igreja? Eles deveriam permanecer como testemunhas fiéis de Cristo. Observe na sua Bíblia o verso de número 8, quando diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estrategicamente, essa era uma igreja que está numa posição geográfica muito favorável, né, na porta ou na rota do correio, naquilo que é chamado de a Porta do Oriente, e ela tinha, então, a igreja tinha ali diante de si uma porta aberta para o testemunho, uma porta aberta para anunciar o Evangelho. Estrategicamente, essa igreja estava ali. Mas Filadélfia era também uma cidade muito castigada por terremotos, numa região altamente vulcânica, e por isso seus habitantes eles tinham um certo medo de morar na cidade, de ficar na cidade. E muitos deles então optavam por morar em tendas nos arredores da cidade, com medo dos terremotos, com medo da situação que está ali. E a história vai nos dizer que houve um grande terremoto que destruiu por completo a cidade de Filadélfia. E por isso essa cidade ela veio ao chão, ela não tinha estabilidade, ela não tinha segurança. Os seus moradores sabiam disso. A igreja que ali estava sabia dessa realidade de insegurança, de instabilidade daquela cidade. E o que é que Jesus diz a essa igreja, então, no verso 12? Ele diz que o vencedor, ele será uma coluna no santuário de Deus. Ou seja, jamais será abalado. Vejam que para uma igreja que está numa cidade tão insegura, num lugar tão inóspito, talvez, Jesus traga uma palavra de segurança, uma palavra de confiança, porque ele transforma as fraquezas numa força potencial. Jesus tem esse poder para agir nas nossas vidas. Mas falando ainda um pouco a respeito da cidade, após ser reconstruída, a cidade vai receber um novo nome. No ano de 90, depois de Cristo,
Tibério César, ele investiu na reconstrução da cidade e ela então passou a ser chamada de Neo-Cesareia ou Nova Cesareia. E Jesus diz para aquela igreja ainda no verso 12, que gravaria nos fiéis um novo nome, o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Para aquela igreja fiel ao seu Senhor, a renovação ela não vinha de novas edificações que a cidade recebeu, mas ela vinha, na verdade, da viva esperança no seu Senhor. A viva esperança no seu Senhor. Jesus também vai se apresentar como a solução para os problemas que atingiam aquela igreja naquele contexto. A igreja ela era perseguida por falsos mestres. Ele se apresenta então para eles como o santo, como o verdadeiro. Observe no verso 7 do nosso texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O santo, o verdadeiro, é quem fala à igreja que é fiel. Por isso a igreja ela é desafiada a ouvir o que o Espírito diz à igreja. A igreja que é fiel ao Senhor é desafiada a ouvir o que o Espírito diz. Mas Filadélfia era uma igreja com pouca força. A sua membresia era formada, na grande maioria, por pobres escravos que não tinham nenhuma influência na cidade, nenhuma influência política na cidade. Era uma igreja relativamente pequena. E Jesus então diz àquela comunidade ali: você tem pouca força, mas é fiel. No verso 8, Jesus afirma isso, mostrando que igreja forte é uma igreja que é fiel. A força da igreja está na sua fidelidade ao seu Senhor. Uma igreja que é comprometida com a palavra, que não nega o nome do seu Senhor. Jesus ainda declara algo muito especial, algo muito precioso a respeito daquela igreja. Observe o verso 9 agora. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Observe que não seria a igreja que iria se curvar aos seus perseguidores, aos seus opositores, aos judaizantes que investiam contra a igreja, mas eram eles que iriam se curvar reconhecendo o amor de Jesus pela vida da igreja. Isso é muito precioso. Nós devemos ser conhecidos pelo amor. O amor de Cristo pela sua igreja e o amor da igreja através de Cristo. É assim que nós devemos ser conhecidos. Aquela igreja seria conhecida por causa do amor de Cristo pela vida da igreja. E mais, olha aí agora o verso 10 na sua Bíblia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Queridos, me parece que Jesus aqui está traçando meio que um modelo de testemunho daquela igreja diante da cidade, frente àquela cidade. E nós, como igreja de Cristo, nós somos chamados também a testemunhar dele, a respeito dele, nesse mundo, no mundo em que nós vivemos. Essa igreja, a segunda igreja batista de Bebedouro, é chamada por Deus a testemunhar de Cristo em Bebedouro, a anunciar o evangelho de Cristo em Bebedouro. Mas para isso nós precisamos ouvir, nós precisamos reconhecer e obedecer a voz que nos guia, a voz que deve nos guiar, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Pois é Ele quem vai convencer o coração do homem. Não é a igreja, não é a força da igreja, mas a igreja é tão somente um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento de Deus nesse mundo que nós estamos. Nós somos instrumentos, mas quem opera é o próprio Espírito. Quem transforma é o Espírito de Deus. Por isso, querido, a você que é a igreja, que foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus, ouça o que o Espírito diz para você. Ouça a voz de Deus falando ao seu coração.
E a você que ainda não entendeu ou não reconheceu que há somente um caminho, que há somente um caminho para a verdadeira vida, e esse caminho é Jesus Cristo. E que a igreja é então uma ferramenta de Deus para te ajudar a caminhar pelo caminho. Ouça o que Deus diz a você. Ouça a voz de Deus te chamando à verdadeira vida. O Espírito fala conosco. Mas eu quero ainda compartilhar com vocês 3 elementos ou 3 figuras usadas aqui no texto, nessa carta, que nos fortalece como cristãos e também como cumprir a nossa missão como igreja de Jesus Cristo. Então acompanhe comigo observando o nosso texto. A primeira figura que eu quero compartilhar é a figura da porta, que está no verso 8, que diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Onde Deus coloca a sua igreja, é o local onde Deus quer essa igreja como testemunha sua, onde Deus abre as portas que ninguém pode fechar, portas para o testemunho. A Segunda Igreja Batista está posta por Deus aqui em Bebedouro, nesse bairro, nesse lugar, onde Deus está abrindo portas para que possa então testemunhar do amor dele. Os obstáculos, as lutas, os sofrimentos, as dificuldades que a igreja pode sofrer são portas que são portas de oportunidades de Deus para o testemunho, portas que Deus abre para nós cumprirmos a nossa missão. Aquela igreja, a igreja de Filadélfia, ela sofria sim oposições. Aquela igreja sofria sim algumas dificuldades no seu contexto, mas eram portas que Deus estava colocando abertas para que o evangelho fosse anunciado, para que a igreja propagasse a mensagem da salvação. Mas nós devemos nos lembrar que Jesus também se identifica como a porta da salvação. No Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós somos salvos ao entrar pela porta, ao entrar por essa porta, ao reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz no Calvário. E assim então nós nos tornamos igreja, corpo de Cristo, salvos pela sua graça, salvos pelo seu amor. Você já entrou por essa porta? Você já entrou por essa porta chamada Jesus Cristo? Se você já entrou pela porta da salvação, quais são as portas que estão abertas diante de você para você cumprir a sua missão como igreja, como cristão, como discípulo de Jesus neste mundo? Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem entrado por essas portas anunciando a palavra de Deus, testemunhando do amor de Jesus Cristo, evidenciando na sua vida, não só nas suas palavras, mas na sua vida, o amor de Cristo? A missão da igreja é adorar a Deus obedecendo a sua vontade. É adorar a Deus cumprindo a sua missão. Essa é a missão da igreja. Nós fomos chamados a isso. Mas a segunda figura que eu quero compartilhar com você está no verso 7 e é a figura da chave. Diz assim o texto: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Queridos, para que serve a chave da sua casa? Por que é que você tem a chave da sua casa? A chave, ela traz uma ideia de autoridade, ela traz para a gente a ideia de posse, não é? Só pode entrar na casa aquele que tem a chave. Se a pessoa não tem a chave e quiser entrar na casa, ela vai ter que arrombar, porque aquilo não pertence a ela, ou ela não está autorizada a entrar. A chave, ela dá esse poder ou essa autonomia, não é? De você adentrar a algum lugar que só você tem o direito, ou só você tem a autorização para fazer isso. Então a chave, ela traz essa ideia de autoridade, de autonomia, de segurança, de posse. A chave, ela é um símbolo de autoridade e de poder. O Senhor da igreja
não tem somente poder sobre a morte e o inferno, mas também tem a chave da evangelização do mundo nas suas mãos. E olha só que interessante, que o Senhor da igreja, ele abre a porta que ninguém pode fechar. O Senhor da igreja, que detém as chaves em suas mãos, ele abre porta que ninguém pode fechar. Como eu disse, a porta ela é um símbolo de oportunidade e a chave, então, é um símbolo de autoridade. Observe o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus tem toda a autoridade sobre a igreja e sobre os seus. Não é a igreja mais importante ou mais poderosa do que o seu Senhor. Não é a vontade da igreja que prevalece, mas é a vontade daquele que a comprou com seu próprio sangue que prevalece. Porque ele é autoridade sobre a igreja. O Senhor Jesus é autoridade. Infelizmente, muitos hoje têm confundido isso e têm achado que o homem tem autoridade, que o homem tem autonomia, que o homem tem poder em si para administrar até mesmo as coisas da igreja, mas não é assim. O Senhor Jesus é autoridade sobre a igreja. Lembrando que a igreja, como o pastor Luiz disse logo na abertura, não é o prédio físico, mas são as pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro que ali congregam. São as pessoas chamadas pela graça de Cristo Jesus, que formam o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Mas Jesus então concede a chave da evangelização à sua igreja, para que a igreja cumpra a sua missão. E esse é um grande privilégio que nós temos, de sermos chamados, comissionados por Deus a anunciar o evangelho da salvação. Uma obra que foi reservada à igreja. Algo que foi dedicado ou posto nas mãos da igreja para que pudesse acontecer um grande privilégio. Por isso, igreja, aproprie-se dessa autoridade para alcançar a muitas pessoas com a mensagem do Evangelho da salvação. E assim nós vamos cumprir a nossa missão de sermos igreja de Jesus Cristo nesse mundo. Mas a terceira e última figura que eu quero compartilhar é da coluna. Verso 12 diz assim: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Como eu já disse aqui, Filadélfia era uma cidade que se sentia insegura por causa dos terremotos e que havia perdido, de certa maneira, a sua identidade quando teve o seu nome trocado, o seu nome mudado após a reconstrução. Mas Jesus diz a essa igreja que eles seriam coluna no santuário de Deus. Queridos, que segurança há nessa promessa de Jesus Cristo. Eles teriam um nome de Deus, o nome da cidade de Deus, uma identidade muito mais que restaurada nessa palavra do Senhor da igreja. A garantia para aqueles que se comprometem fielmente com Deus, para aqueles que se dedicam à sua obra, é de que ao chegar na Nova Jerusalém, que a nossa viva esperança, a nossa expectativa nesta vida de que estamos caminhando até aquele dia, quando estaremos plenamente com Cristo na Nova Jerusalém, na cidade eterna. E quando chegarmos lá, não haverá mais os terremotos como haviam ali em Filadélfia, mas desfrutaremos da segurança da vida eterna ao lado do Senhor. E ainda, nós seremos selados com o nome de Deus, identificados com aquele que é o eterno, comprados pelo sangue de Cristo como filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Promessas do Senhor da igreja para a sua igreja, para nós, para mim e para você como igreja de Cristo Jesus. E essa é a garantia, essa é a segurança que nós temos quando nós cremos no seu nome. Por isso, apegue-se a isso, assegure-se disso e desfrute dessa maravilhosa graça que recebemos por meio de Jesus Cristo. Para ser igreja, é preciso ser de Cristo. E sendo de Cristo, nós devemos ser igreja. Uma comunidade que é fundamentada,
que é alicerçada, que é segura na vida e nas promessas do seu Senhor. E eu quero terminar esse nosso tempo de reflexão aqui, lendo com você o verso de número 13. Observe aí na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você puder ler junto comigo nesse momento aí da sua casa, te convido a ler o verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A todos que fazem parte de uma igreja, ouçam o Espírito. Ouçam o Espírito, então cumpra a sua missão como igreja, na autoridade daquele que tem as chaves em suas mãos e que abre portas que ninguém fecha. É o Senhor quem vai à nossa frente. É o Senhor quem é a autoridade sobre a igreja. É o Senhor quem é o dono da nossa existência, o dono da nossa vida. É o Senhor quem nos assegura a vida eterna. E é o Senhor quem nos confia a missão de propagar a mensagem da salvação. Aproprie-se disso como igreja e cumpra a sua missão como igreja. E o meu desejo para essa igreja, aqui nesses 35 anos de existência, é que em todos os próximos anos, essa igreja cumpra a missão para a qual foi chamada, para aquilo que Cristo os comprou com seu próprio sangue na cruz no Calvário. E a você que ainda não faz parte de uma igreja que está nos acompanhando hoje, ouça a voz de Deus. Então, entre pela porta da salvação, que é Jesus Cristo. Creia nele, confie nele, entregue-se a ele totalmente e viva essa nova vida que só Cristo pode nos oferecer. Só Cristo pode nos dar. Nós só encontramos a verdadeira felicidade. Nós só encontramos o verdadeiro sentido para a vida em Cristo, o nosso Senhor. Ouça Deus falando no seu coração. Quero então orar com vocês, encerrando esse nosso tempo de reflexão. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Palavra essa que nos anima, que nos fortalece, mas que também nos desafia a sermos fiéis ao Senhor e a cumprirmos a nossa missão neste mundo. Rogo ao Senhor nesta hora, Deus, especialmente pela vida desta igreja, que completa 35 anos de existência. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que já foi realizado até aqui, porque cremos que o Senhor esteve com esses queridos irmãos, abençoando, sustentando e direcionando. E rogamos a Deus que o Senhor continue cuidando deles, conduzindo, ó Deus, dando sabedoria, discernimento, ousadia para serem testemunhas fiéis do Senhor neste mundo tão conturbado no qual nós vivemos. Abençoe, ó Deus, a liderança dessa igreja, na pessoa do seu pastor, daqueles, ó Deus, que cuidam da obra do Senhor aqui. Abençoe as famílias, ó Deus, as crianças desta igreja, que sejam fiéis a Ti, ó Deus, e possam desfrutar, então, da Sua graça e da Sua misericórdia em todo o tempo. Seja conosco, ó Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra vem ao nosso coração para nos instruir na Sua vontade. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço pelo privilégio de estar com vocês nesse dia, embora aqui virtualmente, mas estou aqui no templo, conhecendo o templo de vocês, e esperamos que em breve possamos nos ver pessoalmente. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado, pastor Márcio, e nós louvamos a Deus pela vida do irmão e leve o nosso abraço à igreja para que eles também se sintam acolhidos por nós e que, como igreja, possamos fazer a obra do Senhor aqui nesta cidade. Crianças, então, mandem aí para o WhatsApp da igreja o desenho que vocês fizeram. Os adultos podem enviar uma canção, um louvor a Deus, podem enviar o versículo bíblico. Quem sabe, se você tem aí na sua casa fotos antigas da igreja, pode enviar também para o grupo do WhatsApp. Vamos ter um tempo de comunhão, de adoração juntos, tempo de lembrarmos aquilo que o Senhor tem feito aqui na nossa comunidade. Que o Senhor Deus te dê uma semana abençoada e que você possa testemunhar de Jesus em todos os lugares por onde Ele permitir você passar. Fique na paz do Senhor e muito obrigado por ter acompanhado esse tempo de culto juntamente conosco. Fiquem todos na paz do Senhor.